tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Se vocês ouvirem um barulhinho no fundo de chuva, é porque aqui na minha cidade está chovendo demais. Graças a Deus, tudo é bênção de Deus, né? Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui eu quero sempre compartilhar a palavra do Senhor. Meu nome é Luana e este é o quadro Caminhando com os Salmos, onde nós estamos meditando em cada salmos. E Deus tem falado muito ao nosso coração, nos alimentando com a mais pura vitamina dos céus. Nós estamos no Salmos 31 dos 150 que iremos meditar. Louvado seja o nosso Deus. Mas, para o vídeo não ficar muito grande, eu escolhi alguns versículos para ler com vocês, alguns versos, né, para ler com vocês. Porém, em casa você pode ler todo ele, uma, duas, várias vezes, quantas forem necessárias para Deus falar poderosamente ao seu coração, tá bom? Bora lá então. Salmo 31, eu vou ler aqui alguns versículos da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Então vamos ler do 1º ao 8º. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo e eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometestes. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és o Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixastes que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Verso 21. Louvado seja Deus, o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso seu amor por mim. E o verso 24. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que salmo mais lindo, irmãos, que salmo mais edificante, que nós podemos hoje nos alimentar e meditar. Que coisa mais linda. Aqui nós vamos ver um homem, um salmista, um rei, né, buscando a face de Deus, clamando a Deus. Este salmo é um salmo de Davi e que com suas experiências pessoais com Deus vem nos mostrar que é possível uma pessoa tão frágil, tão pecadora, tão necessitada, tão pequena, né, servir e ser agraciado por um Deus tão poderoso, tão grande, tão incrível, tão fiel, tão maravilhoso. E como Davi, nós também, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa fragilidade, com todas as nossas falhas, nós podemos também ser agraciados por esse Deus tão poderoso. Davi, meus queridos, ele enfatiza aqui a confiança que mais uma vez ele demonstra no Senhor. Por mais cruéis que possam ser os momentos que enfrentamos, nós podemos confiar em um Deus tão grande. Aqui, salmo, tudo parecia conspirar contra Davi, não é verdade? Nós lemos um lamento profundo, já desde os primeiros versos, uma oração angustiante. Vemos que ele se queixa que até os melhores amigos não queriam ficar perto dele, não queriam sequer ser vistos perto dele. Bom, ele estava cercado dos inimigos e ele mesmo diz que havia terror em seu coração e por todos os lados que ele olhava. Há muitos questionamentos em que época foi escrito este salmo, né, por Davi, porque são várias as vezes que Davi estava em guerra, estava em problemas difíceis, estava angustiado, né, estava ali temeroso. Nós conhecemos e nós já vimos alguns salmos a este respeito, mas tudo indica que possa ser durante a rebelião do seu filho Absalão, pelo conteúdo do salmo, né? Como muitas vezes ele fazia em períodos de crise, ele tirou mais uma vez
dessa experiência angustiante algumas lições e registrou para nós, para que hoje o Espírito Santo pudesse trabalhar no meu e no seu coração. Bom, segundo o comentário de Wisber, podemos tirar pelo menos 2 exemplos da vida de Davi neste salmo. Primeiro, quando os outros praticam o mal, confie que Deus lhe dará forças. Em meio a grandes injustiças que acometem as nossas vidas, Deus é a nossa força e Ele nos defende com base na sua justiça, no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. O salmista, ele suplica a Deus para que ele interfira e sem demora, que seja logo em seu socorro e que seja para ele, Davi dizendo que Deus seja para ele uma rocha, uma fortaleza. Não só pela proteção de Deus, Davi clamava, mas também, queridos, pela orientação para evitar as armadilhas que o inimigo lhe preparava. No verso 4, ele declara a sua fé dizendo: Tu és a minha fortaleza, pois a sua própria força já havia falhado, como ele mesmo relata no verso 10. A mão do inimigo estava contra Davi, mas ele sabia que estava seguro na mão de Deus. Essas mãos, elas são tão poderosas para nos libertar, para nos guardar de qualquer armadilha. Nós não precisamos temer, pois como o profeta Isaías mesmo já deixou registrado em seu livro, lá em Isaías 59, versículo 1, dizendo: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É isso mesmo, meus queridos, que nós possamos ouvir Isaías pregando para aquele povo e que o Espírito Santo também relata a nós neste momento que a mão do Senhor não está encolhida para que não venha nos salvar, para que não venha nos libertar. As mãos do Senhor, elas estão estendidas para te ajudar, para te acolher, para segurar na minha e na sua mão, meus irmãos, porque a nossa jornada, ela é difícil, a nossa jornada, ela é grande e ela é cheia de pedras e pedregulhos, e o próprio Senhor Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Então nós podemos confiar que a mão do Senhor, ela está estendida a nosso favor, nos guardando, nos protegendo, nos acolhendo e nos ajudando. Bom, o verbo confiar, ele significa depender de algo, depender de alguém, escorar-se em algo ou em alguém. E na sua misericórdia, Deus livrou Davi por conta que ele confiou no Senhor. Ele livrou Davi de muitos lugares perigosos e Davi sabia que podia confiar em Deus mais uma vez, porque Deus era o motivo de alegria para sua vida. Como havia feito no passado, muitas vezes Deus o livraria de um aperto e permitiria que ele permanecesse num lugar espaçoso. As tribulações e a sua fé em Deus cooperam para o seu crescimento. Você crê assim? Creia também nisso, meu irmão e minha irmã, pois nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Louvado seja Deus. O segundo exemplo dessa experiência de Davi é a seguinte: que quando alguém te fizer sofrer, peça pela misericórdia de Deus. Isso mesmo, meus irmãos. Quando alguém te fizer sofrer, peça pela misericórdia de Deus. O ser humano muitas vezes tem tendência de querer a justiça, de querer que aquele que nos ofendeu, aquele que nos feriu, tenha ali a mesma paga, a mesma medida, olho por olho, dente por dente. Mas, irmãos, o segredo de nós sermos abençoados por Deus e perdoados, como está na oração do Pai Nosso, é que se nós perdoarmos os nossos devedores, o Senhor também nos perdoa. Então nós precisamos agir desta forma e não agir segundo o nosso próprio conselho ou segundo aquilo que a nossa mente, o nosso coração deseja, pois a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Faça como Davi, que no verso 4 ele orou: Tu és a minha fortaleza. E no verso 14 ele declarou: Tu és o meu Deus. Peça para o Senhor, peça que ele lhe conceda a misericórdia da qual necessita encarecidamente. Amém?
Davi escreve sua terrível situação e assim, irmãos, nós podemos entender como a sua necessidade de misericórdia era grande. Ele estava cheio de tristeza, uma profunda tristeza, né? Ele suspirava. As suas forças físicas já tinham acabado, já estava quase acabando, quase falhando. Até os seus ossos estavam enfraquecidos. A sua alma e o seu interior encontrava-se de tamanha angústia pelo sofrimento que os inimigos estavam lhe causando. É provável que o rei tenha examinado seu coração e descoberto algum pecado, alguma falha, algum problema, e de modo que ele confessou o Senhor. E os inimigos espalhavam mentiras maldosas a seu respeito, calúnias, e que todos ouviam e julgavam ser verdades. Sem dúvida, essas mentiras, elas se propagam rapidamente, porque é assim que acontece, não é verdade? Aquilo que é uma fofoca, aquilo que é uma mentira, parece que corre assim mais rápido do que os melhores velocistas das grandes corridas, não é verdade? E os amigos e os vizinhos de Davi acreditaram nessas mentiras, nessas inverdades. Até mesmo seus conhecidos evitavam vê-lo e até mesmo se aproximar dele, pois afinal, quem quer ficar com um homem que tem fama de ser perverso? Davi, ele tornou-se como um homem morto, esquecido, como um pote quebrável, imprestável, que havia sido jogado fora. A expressão terror por todos os lados é justamente isso que Davi estava querendo dizer. No tempo de Davi, a desestruturação do governo e o exílio do rei enchiam o povo de medo e faziam rumores de todo tipo se espalharem pela terra. Mas qual foi a resposta de Davi para toda essa confusão? Está lá no versículo 15. Vamos ver, meus queridos, no verso 15, o que diz: Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Justamente, meus queridos, esta foi a resposta de Davi para toda essa confusão que estava acontecendo. Ele havia colocado a sua vida nas mãos de Deus e agora também estava entregando a Deus todas aquelas circunstâncias. E é justamente isso, meus queridos e minhas queridas, que nós precisamos olhar para este salmo nesse dia e declarar no nosso coração e na nossa alma que Deus é a nossa fortaleza, mesmo em tempos de situações diversas, de circunstâncias que fogem ao nosso controle, como nós passamos há pouco tempo durante essa pandemia, né? Nós vemos tanto sofrimento, tanta angústia, mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos ajudou, o Senhor passou conosco, né? Em cada luto, em cada choro, e nós podemos ver que no outro dia havia esperança de dias melhores. E assim Davi também, ele declarou a sua angústia, ele declarou o seu choro, ele declarou que as forças dele estavam ali quase se acabando. Ele declarou que ele estava tomado de tamanha vergonha. Ele declarou que os amigos dele não queriam ficar do lado dele, ele estava sozinho. Até mesmo ali o seu conselheiro e amigo Aitofel o abandonou. E assim, meus queridos, ele declarou para Deus, ele declarou toda essa angústia, essa depressão, essa necessidade, ele declarou o seu melhor amigo. E aí Deus, irmãos, com seu poder majestoso, com as suas mãos fortes e gloriosas, veio trabalhando no coração e na mente de Davi, e logo aquele clamor, aquela angústia, aquela tristeza começou então a ser declarada em confiança, em esperança, em saber que Deus estava no controle. No versículo 4, Davi já começa declarando que a confiança dele estava no Senhor, e aí ele começa a declarar que o Senhor estava cuidando dele, e no mesmo momento que ele clamava por salvação, ele já declamava que Deus estava no controle e que a bondade de Deus era para com ele, irmãos. Olha que confiança, que fé. E aí no verso 21 que nós escolhemos também, ele já declara o louvor ao Senhor, e ele já diz que quando os inimigos o cercaram e atacaram, o Senhor foi maravilhoso para com ele, demonstrando o seu amor. E assim é
cercam as nossas vidas, meus irmãos. Nós passamos por muitas tribulações, por muitas dificuldades, por muitas aflições. Tantas coisas acontecem, mas nós também podemos declarar que, como Davi, mesmo que os nossos inimigos nos cercam e nos ataquem, mas o Senhor se mostra maravilhoso e Ele mostra o seu amor para conosco. Todos os dias, irmãos, Ele renova as nossas forças para que a gente prossiga mais uma milha. Todos os dias ele nos dá o fôlego de vida, ele nos dá o ar que nós respiramos, ele ajusta a maquininha, né, que é o nosso corpo, para que tudo funcione organizadamente, não é mesmo, meus queridos? E mesmo quando uma enfermidade ou um problema é permitido a nós, que nós possamos fazer assim como Davi, tirar o máximo de proveito, de experiência desses momentos, para que possamos lá na frente contar para aqueles que de repente estão passando e passarão por problemas e dificuldades. Amém? E vou reler o verso de número 24, aonde Davi, ele manda-nos, ele orienta-nos pela unção do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo. Ele fala para nós: sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Aonde está a sua esperança, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã? Aonde você tem depositado a sua esperança? Davi, ele nos orienta para que nós sejamos fortes e que tenhamos coragem e coloquemos a nossa esperança, ou seja, a nossa confiança em Deus, o Senhor. Porque, meus irmãos, Ele tem cuidado de nós, Ele está no controle. Muitos têm colocado a sua confiança em riqueza, em dinheiro, em amizades, em profissão, no governo, nos ministros. Irmãos, mas a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar no Senhor dos Exércitos, pois Ele controla tudo, irmãos. Ele está no controle, nada está perdido. Não pense você que nós estamos indo, né, em um ônibus descarrilhado, num carro sem freios, aonde a qualquer momento, né, nós vamos ter um impacto muito grande. Irmãos, materialmente falando, pode sim acontecer tantas coisas que impactam a nossa vida, mas Deus está no controle. E como eu já disse nesse comentário anteriormente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos, minhas irmãs. O vídeo vai ficando por aqui. Mas eu oro a Deus que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração, para que nós sejamos fortes e corajosos e que a nossa esperança esteja no Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.